Bom dia, pessoal da sala, bom dia, pessoal de casa. Iniciando, então, a partir de agora, a finalização da nossa aula sobre paisagem, tá? Eu vou trazer algumas outras informações sobre esse assunto para vocês. Lembrando que no final da aula eu vou deixar uma atividade para que vocês façam no caderno, finalizando esse assunto, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é o seguinte. Eu havia falado com todos vocês que o espaço geográfico, ele surge a partir da relação de nós, seres humanos, com o meio natural, à medida que nós vamos transformando o espaço natural para atender às nossas necessidades e vamos estabelecendo as relações sociais. Correto? Ok. Professor. Oi, pode falar. Você vai copiar ou não? Se você quiser, pode. Se não quiser, não precisa. Tá bom. Ok? Então, vamos lá. Então, essas transformações que o ser humano ele faz dentro do espaço, modificando os seus aspectos naturais, transformando ele em espaço geográfico. Eu pergunto a vocês, ela é sempre positiva, sempre negativa, ou isso pode ter um equilíbrio? Pode ter um equilíbrio, né? Então, ou seja, nem todas as ações humanas elas geram impactos negativos, mas com certeza existem alguns impactos negativos que ocorrem dentro dessas ações, tá? Então, é o que a gente chama de impactos ambientais, tá? Então, quando a gente pensa em uma área apenas com características naturais, a gente vai lembrar principalmente de uma área com bastante o quê? Vegetação, né? Diferentes tipos de formações vegetais. E aí, o que acontece? As diferentes atividades que nós realizamos, as diferentes interferências que nós fazemos dentro do espaço natural, ela geralmente precisa da retirada dessa vegetação, não é isso? Para dar espaço ou ao local onde a gente mora, onde a gente vai realizar alguma plantação, onde vai haver a criação de animais, onde vai haver a construção de uma usina hidrelétrica, entre outras ações que podem ser feitas que precisam da retirada da cobertura vegetal. E isso a gente pode considerar como um dos principais impactos ambientais das ações humanas dentro do espaço, tá? Quem está em casa está conseguindo observar uma imagem que mostra aí uma área de floresta com uma grande área que foi desmatada, tá? Então, vamos lá. O outro ponto é o seguinte. Como eu tinha dito a vocês, nós, seres humanos, promovemos grandes mudanças dentro do espaço, dentro do meio natural, transformando ele em espaço geográfico. Mas aí eu pergunto a vocês, essas ações que nós temos, como, por exemplo, o desmatamento, que é um dos impactos, existe algum tipo de impacto dentro do espaço natural causado que ocorre de forma natural, sem que haja interferência humana? O que é que vocês acham? Pode existir algum impacto ambiental causado que ocorreu de causas naturais? Ou só causado pelo ser humano? Erupção vulcânica? Oi? Tsunamis? Terremotos? Oi? Furacões? Tempestades? Oi? Queimadas, não é isso, naturais, que podem ocorrer de acordo com o período do ano e as condições climáticas daquele local. E outra coisa que cai na Terra que vem do espaço. Meteoro. Então, todos esses exemplos que vocês falaram são eventos naturais que podem promover impactos ambientais na superfície terrestre, tá? Então, deixa eu pensar que a pergunta é complexa. Existem alguns impactos que são previsíveis, principalmente decorrentes da ação humana. Como, por exemplo, provavelmente vocês acompanharam o rompimento das barragens que ocorreu lá no estado de Minas Gerais, né?
Ou seja, existia uma atividade de mineração onde as estruturas que armazenavam os rejeitos da atividade mineradora já se sabia que eram estruturas antigas, modos de armazenamento que não se utilizava em muitos lugares no mundo, e mesmo assim continuou-se fazendo o uso daquele tipo de estrutura. Então, isso é um tipo de impacto que é previsível de acontecer, mas ninguém espera que aconteça, né? E nem deseja que aconteça. Então, vamos lá. Para fechar essa parte, então a gente já consegue compreender que os seres humanos não são os únicos responsáveis por promover impactos de ordem ambiental, correto? Beleza. Então, esse movimento da barragem que aconteceu em Minas Gerais foi um impacto natural ou não? Humano. Esse, no caso, foi humano, mas ele era totalmente previsível, então poderia ser evitado. Mas teve um que aconteceu que ninguém esperava. Isso por causas naturais, né? Você pergunta. Ó, há muito tempo, né? Há um tempo atrás, dependendo do local, a gente poderia considerar os terremotos, porque aí existem técnicas de previsão e de monitoramento, mas aí a gente pode considerar ele como um grande evento inesperado de acontecer. Aí você entende que, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você já subentende que em áreas onde a gente tem o encontro de placas tectônicas, são áreas suscetíveis a acontecer terremotos. Mas ainda assim, não é algo tão previsível de acontecer. Sabe que no local pode acontecer, mas quando e em que momento isso realmente é bastante inesperado. No Brasil, a gente não tem registro de alguns abalos, mas de acordo com as características nossas geológicas, nós estamos seguros com relação a terremotos. Mas a gente vai falar disso também. De tsunamis também. A gente vai falar depois sobre isso. Vamos lá. Ó, então, os impactos ambientais, eu nem vou adiantar muito, nem vou falar do fim aqui, porque vocês já trouxeram exemplos ótimos. Todos os exemplos que eu mesmo coloquei aqui, tá? São justamente os tsunamis, as erupções vulcânicas e os tornados e furacões, tá? E claro que todos esses impactos eles vão promover mudanças dentro do espaço natural, dentro das características naturais daquele ambiente, tá certo? Vamos lá. Quando a gente pensa em uma determinada paisagem, vamos considerar a paisagem dos centros urbanos, tá? Quem está em casa está conseguindo acompanhar duas imagens que talvez estejam claras para vocês aonde são, tá? Essa primeira imagem aí de cima, ela está mostrando o centro do Recife. E a parte de baixo está mostrando a praia de Boa Viagem. O que acontece? Através das transformações que a gente observa na paisagem ao longo do tempo, a gente pode perceber como foi o desenvolvimento de uma determinada sociedade dentro daquele espaço, tá? Quando a gente anda por dentro da nossa cidade, a gente consegue observar construções que têm, só pela sua estrutura, a gente já percebe que elas têm tempos históricos totalmente diferentes, não é isso? A gente tem umas mais antigas e umas mais modernas, com características mais modernas, tá? Esses elementos que a gente observa na paisagem, principalmente as construções, a gente consegue perceber como que a cidade ela se desenvolveu. A partir do ponto onde ela começou a surgir e foi se expandindo, tá? Geralmente, onde a gente encontra os prédios mais antigos, é onde a gente tem os chamados centros históricos das cidades. Tanto de Recife, como vocês conhecem, ali naquela região do Porto, do Marco Zero, e Olinda, por exemplo, naquela parte alta, onde a gente vai lá no Alto da Sé e consegue ver. E as ladeiras de Olinda que ficam cheias durante o carnaval, acredito que todo mundo já viu. Tudo aquilo ali compõe o centro histórico dessas respectivas cidades. Diga.
Sai, se for preciso, não. Recebe navios do mundo todo, dependendo se houver necessidade do navio vir para cá. Tá? Então, sim, essas transformações na paisagem, as transformações que ocorreram na paisagem ao longo do tempo, a gente consegue observar justamente a partir das formas e principalmente das construções que foram realizadas, tá? E isso é a partir da nossa simples observação, tá? De uma determinada paisagem. Principalmente nos centros urbanos, a gente consegue ver principalmente essa mudança, tá? Pessoal de casa, vou precisar pausar aqui rapidinho, tá? Mas eu volto para falar com vocês. Só um momento. Tem que copiar ou não? Não, é se tu quiser. Ah, então cadê o professor? Ah, tá aí. Mas... Ele deu uma pausa para falar com os alunos lá da sala. Já entendi. volta. Entendi. Obrigado. Nada. Voltando, pessoal, vamos lá. Então, se a gente percebe as transformações na paisagem pelo simples fato de olhar ela, uma outra forma da gente perceber a mudança na paisagem é através das imagens de satélite. Ou seja, os satélites que orbitam o nosso planeta, alguns deles têm a função apenas de registrar imagens da superfície do nosso planeta. E é claro que, ao longo do tempo, esses satélites eles vão registrando imagens e percebendo que na superfície estão ocorrendo alterações. Então, eles são de grande importância, por exemplo, para o monitoramento de desmatamento em áreas muito remotas, onde nós, ou os órgãos responsáveis por controlar esse desmatamento, não têm acesso. As imagens de satélite conseguem fazer esse monitoramento e essa fiscalização, tá? Oi? Para quem está em casa, vocês estão conseguindo observar aí duas imagens, tá? Na primeira imagem, a gente tem o exemplo aí de como ficou uma área no Japão após o tsunami que ocorreu, tá? Na primeira imagem da esquerda, é justamente a imagem de satélite mostrando como era antes, e a imagem da direita é justamente como era depois. E já, para quem está aqui, provavelmente vocês viram em algum momento na televisão, quando houve o rompimento das barragens lá em Minas Gerais, provavelmente vocês conseguiram observar alguma imagem onde mostrava o antes e depois daquele local onde houve o rompimento das barragens de rejeito, tá? Se está tudo muito cheio, e como é que depois vai esvaziando? Vai saindo? A água se espalha. Parte da água vai infiltrar e parte da água retorna para o oceano.
Ó, seguindo aí, tá certo? Aí o que acontece? Aquelas imagens que eu mostrei para todos vocês, que mostravam aqui algumas partes, tanto do centro do Recife, quanto da Praia de Boa Viagem, apenas observando aquela paisagem, a gente só consegue perceber as ações que foram. A gente não consegue, só consegue perceber as mudanças, mas a gente não consegue, só de olhar, entender o porquê que aquelas transformações foram realizadas, tá? Então, ou seja, a gente só, ao observar uma paisagem, a gente só consegue perceber o resultado daquela transformação. Mas só de olhar, a gente não consegue perceber o porquê que aquele espaço ele foi transformado, tá? Para quem está em casa, vocês estão visualizando aí 3 imagens, tá? Na primeira imagem da esquerda, a gente tem justamente a famosa Avenida Paulista em São Paulo. Nessas 3 imagens, mostra a Avenida Paulista em 3 períodos históricos diferentes, tá? Observem como a avenida ela foi transformada. Mas aí a gente só consegue perceber o quê? As transformações que ocorreu. Dizer o porquê que essas transformações ocorreram realmente não é possível apenas olhando a paisagem. A gente precisa compreender um pouco mais, principalmente da história do povo que ocupou esse espaço inicialmente, tá? Ó, eu vou colocar uma outra pausa para quem está em casa aqui novamente. Aguardem aí que eu volto para a gente seguir, tá? Pessoal, por fim aí, nós temos então, para a gente finalizar, alguns exemplos aí de paisagens culturais, tá? Ou seja, são paisagens que são construídas pelas ações humanas, tá? E servem para que a gente possa compreender o nosso espaço geográfico, ou seja, as relações sociais, culturais e de trabalho que a criaram, tá? Por exemplo, um exemplo de uma paisagem cultural que é bastante característica e que vai expressar o modo que uma determinada civilização ocupava e transformava o espaço são as pirâmides do Egito, tá? Então, é uma paisagem cultural porque fala da cultura de um determinado povo. São estruturas que representam a cultura de um determinado grupo, de uma determinada civilização, tá? Só que aí eu pergunto a vocês, para a gente fechar. Todas as civilizações, todos os grupos ocupam o espaço natural e o transformam da mesma forma? Sim ou não? Me dê um exemplo aí de um grupo que ocupava o espaço, mas conseguia conviver harmonicamente com ele, sem promover alterações como nós conhecemos e como nós vimos naquela imagem ali da Avenida Paulista, por exemplo. Foi? Os indígenas, exatamente. Os indígenas, todos os povos originários, independente de em qual local do mundo eles se localizavam, tinham uma relação totalmente harmônica com o espaço natural, tá? Eles se apropriavam do que a natureza oferecia, sem promover grandes transformações naquela paisagem, tá? Então, esse seria um exemplo de povos que viviam aí de forma harmônica com
o espaço, tá? Ó, alguma dúvida, pessoal, sobre esses pontos que eu falei hoje com vocês? Tá? Então, só para a gente fechar, fiquem atentos que a forma como nós ocupamos o espaço, ela sempre promove algum tipo de impacto, tá? Principalmente a gente consegue observar de forma mais clara os impactos negativos, porque acaba influenciando principalmente a nossa qualidade de vida, tá? Um outro ponto é que não só as ações humanas promovem impactos ambientais, mas existem impactos ambientais causados por forças, por eventos naturais. Tsunamis, terremotos, furacões, como vocês bem exemplificaram, tá? Ao longo do tempo, as paisagens elas se modificam e essa mudança que ocorre ao longo do tempo, a gente pode observar e estabelecer uma análise, uma linha do tempo, explicando um pouco da história daquele grupo. Através da tecnologia, a gente consegue localizar as transformações que ocorreram no espaço através de imagens de satélite. Existem alguns elementos que fazem parte do espaço geográfico produzido por nós, seres humanos, que transformam aquela paisagem em uma paisagem cultural, ok? Ok. Pronto, pessoal. Quem está em casa, quem está aqui na sala, eu vou passar o trabalho aqui para vocês, tá? Eu vou encerrar a gravação. Pessoal de casa, vou passar o trabalho aqui para vocês, tá? No quadro. E já a gente finaliza, tá? Só um momento que eu vou colocar o trabalho aqui no quadro e já eu passo aqui para vocês. Vou encerrar a gravação, tá?